Olá, boa noite. Deus criou o homem para que ele se possa conhecer na totalidade, em toda a sua profundidade, para que se possa descobrir e para que possa ver que é muito mais do que um corpo e do que uma mente. Tudo isso resulta difícil numa primeira fase da nossa vida, quando somos confrontados com uma educação vinda da escola primária primeiro, escola secundária mais tarde e depois a universidade, com um modelo educativo que assenta num método racionalista, num método empírico, onde tudo o que é transmitido aos alunos resulta de aquilo que foi testado e comprovado. Mas esse ensino não é, porventura, o que leva o ser humano a conhecer-se na sua plenitude. Porque esse ensino que recebemos ao longo da nossa vida académica, uns com carreiras académicas mais longas, outros com carreiras académicas mais curtas, mas esse ensino dá-nos, digamos assim, as bases para que possamos viver em sociedade, para que possamos desempenhar uma profissão e para que possamos alicerçar a nossa forma de estar na vida, tanto na vida social como na vida profissional, mediante uma visão material daquilo que é o ser humano. Porque, como não se consegue arranjar explicação para a parte imaterial do ser humano, evidentemente que é muito mais fácil falarmos de coisas palpáveis, de coisas que se possam confinar a um livro, a um compêndio, a um manual de aprendizagem. No entanto, se o ser humano permanece apenas nessa aprendizagem que recebe no ensino mais longo ou mais curto, e também na aprendizagem que recebe da sua família e da sua vivência em sociedade, ficará claramente amputado de um conhecimento mais vasto, mais abrangente, e que é o conhecimento verdadeiro do ser humano em toda a sua plenitude. Por isso, o egoísmo é uma estrutura onde assenta não só a parte material do ser humano, daquela que diz respeito ao nosso corpo e à nossa capacidade pensante, que nos é dada pelo nosso cérebro, mas especialmente à nossa vertente imaterial. É essa capacidade inata, pois já nasce connosco, e que se pode definir como sendo o nosso espírito, o nosso eu superior, a nossa consciência, ou também uma forma de energia, porque todos nós não deixamos de ser formas de energia. E até é curioso que, muito provavelmente, qualquer pessoa, ao longo da sua vida, por diversas vezes, passou pela experiência de, ao tentar abrir a porta do seu automóvel, ou até ao tentar abrir um portão, fazendo passar a chave na fechadura, viu claramente a formação de uma faísca, de uma fonte de eletricidade. Quanto mais não fosse, daí resulta que o nosso corpo é um veículo que transmite energia
e que é condutor de eletricidade. E isso pode levar-nos a pensar que, ainda que não consigamos estabelecer qualquer prova científica sobre a nossa componente espiritual, isso levar-nos a pensar que somos constituídos de um fluxo de energia, digamos que é um fluxo de energia que paira sobre todo o nosso corpo, desde a cabeça até aos pés. Imaginemos o nosso corpo e algo que rodeia todo esse corpo, sendo isso uma fonte de energia que está permanentemente connosco. E é essa mesma energia que pode adquirir várias formas, que pode inclusivamente gerar calor, e aliás os terapeutas de Reiki sabem muito bem, que pode inclusive gerar uma faísca, como este exemplo referido há segundos atrás, e que é o resultado do tal eu superior, da nossa forma energética, que está perfeitamente junto com o nosso corpo. E é, pois, essa energia, a tal vertente imaterial, à qual o egoísmo dedica grande parte do seu estudo e que permite ultrapassar os limites do corpo e os limites da mente. Precisamente porque esse fluxo de energia é ilimitado, como já vimos em episódios anteriores, é infinito, e daí que possamos tirar partido dessa mesma fonte de energia, usá-la em nosso favor, de maneira a conseguirmos alcançar coisas que de outra forma não conseguiríamos. Importa perceber que esta fonte de energia se apaga, por assim dizer, ou desaparece, a partir do momento em que o corpo físico deixa de existir. Ou seja, quando se dá a nossa morte física, e infelizmente sabemos que isso é um dado adquirido, todos nós, com mais ou menos tempo de vida, teremos o nosso corpo físico com uma duração limitada, mas quando esse corpo físico se esgota, quando termina, quando cessa, continua essa fonte de energia como que se desapegando do corpo físico e prosseguindo noutra dimensão, que não a dimensão física. Tudo isto começa por nos debruçarmos sobre aquilo que aprendemos, por isso se falava um bocado da educação que recebemos na escola, da educação que recebemos dos nossos pais e da educação que recebemos em contexto social, resulta do contraponto entre essa mesma educação que recebemos e aquilo que vamos nós próprios experienciando, e até chegarmos à conclusão de que somos muito mais do que um corpo material. E por conseguinte, existe uma dimensão imaterial que, estando todos os dias a rodear o nosso corpo físico, nos permite chegar mais além, nos permite transcender os tais limites físicos e mentais. Foi a maior dádiva que Deus concedeu ao ser humano. Essa capacidade, por isso se diz com muita pertinência, com muita razão de ser, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E fomos-lo porque transportamos essa centelha divina. E essa centelha divina é realmente
a nossa energia, a nossa consciência, o nosso espírito. A tal vertente imaterial que nos possibilita um conhecimento profundo de nós mesmos e que faz com que ultrapassemos todos os limites que o nosso corpo e a nossa mente nos impõem. Gostava imenso que refletissem sobre este aspecto do tal fluxo de energia que vive diariamente a rodear o nosso corpo físico, que pensassem e que extraíssem as vossas próprias conclusões. Termino o episódio de hoje desejando a todos a continuação de uma ótima semana e até à próxima, se Deus quiser. Boa noite.